Bom, hoje então nosso quarto estudo. Hoje nós vamos para eleição incondicional, mas só recapitulando um pouquinho, nós já estudamos sobre a depravação total, né? E aprendemos que é um estado em que a graça de Deus foi retirada de nós, porque todos pecaram, todos foram destituídos da graça de Deus. Então o homem foi afetado pelo pecado. Então quando o pecado entrou na natureza humana, trouxe um caos para o homem. Isso é a verdade, né? Tirou o homem do centro, tirou do propósito para o qual Deus nos criou. Lembrando, Deus nos criou para 3 funções: amar a Ele sobre todas as coisas, servi-lo, amar ao próximo e também servir ao teu próximo, e cuidar da natureza, né? E cuidando da natureza, Deus sendo glorificado, sendo exaltado. E é possível nós vermos no nosso dia, na humanidade, o quanto isso é uma realidade na humanidade, né? O quanto o homem está distante de Deus e, consequentemente, não quer amar a Deus, não quer servir a Deus, não quer amar o próximo, não se importa com o próximo e muito menos com a natureza, de forma em que Deus seja exaltado em suas atitudes. Nós aprendemos que nós fomos afetados tanto no aspecto estrutural quanto no aspecto funcional, nas habilidades que nós temos, que Deus nos deu, e na função em que Deus nos criou, nós perdemos completamente, né? Nós não fazemos para a glória de Deus as coisas. O homem natural não faz, ele faz para si mesmo, faz por causa do seu egoísmo, busca a glória que é devida a Deus. Na segunda lição foi a graça irresistível, né? Nós aprendemos como, se nós estávamos perdidos, precisava que nós fôssemos alcançados. E quem nos alcançou foi a graça irresistível do Senhor. Nós não merecíamos, é um favor imerecido, é bondade de Deus sobre o homem. Então, essa graça irresistível, o que ela fez? Ela quebrou aquela rejeição que havia no coração do homem. Nós chamamos também de rebelião. Havia uma rebelião no homem. A palavra de Deus nos fala que o homem natural, ele milita contra Deus, ele não serve a Deus. A palavra nos fala que nós éramos inimigos de Deus, mas pelo amor Ele nos alcançou, pela sua graça merecida. E na terceira, nós trabalhamos um pouco da expiação limitada, e estudamos e aprendemos que o sangue de Cristo que foi vertido na cruz, ele é eficaz. Então não precisa de mais nada para que a função dele de perdoar os nossos pecados, nos tirar do império das trevas, das amarras que nos prendia, o sangue de Cristo foi único e é suficiente, é eficaz, não precisa. Suficiente porque, de fato, Ele opera em nós, nos perdoando e perdoando para sempre. Não há porque nós pensarmos que os pecados que já foram perdoados, nós temos que trazer à memória que Deus, quem sabe, salvou, nos perdoou. Não, o pecado foi perdoado na nossa vida como aquele que nos prendia como escravos e que nos impedia de ter o encontro com o Senhor. Então, expiação limitada é isso, mas só lembrando que uma conversa que eu tive no final também, num bate-papo, quando a gente usa essa expressão limitada, no português pode nos causar uma ideia de que ele é limitado de seu poder, da sua ação. O sangue de Cristo não tem essa limitação. Quando nós expressamos essa ideia de limitada, a expiação limitada é que o sangue de Cristo age com poder suficiente sobre todos aqueles que creem. Então, John Piper, ele fala que a única coisa que pode limitar a ação do sangue de Cristo é o coração que não crê, é este coração que continua em rebeldia. Então, aí sim, este sangue não vai salvar do homem do pecado e não vai trazer justiça sobre este homem, não traz salvação para esse que continua em seus pecados e continua na sua rebeldia contra Deus. Hoje, então, numa sequência que John Piper trabalha, eu gostei muito dessa sequência, parece muito lógico. Ele trabalha a lição número 4, eleição incondicional, que você tem no seu papel, nas suas mãos aí também. Em Romanos 3, nos versículos 10, 11 e 23, nós vamos encontrar Paulo falando que todos pecaram, né, e fomos destituídos da glória de Deus. Falamos isso agora há pouco.
ela nos diz também ainda que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Então, esses versículos estão em Romanos capítulo 3. No capítulo 3, versículos 10, 11 e 23, nós temos essas expressões que Paulo usa para nos mostrar a condição em que o homem sem Deus está, né? O que aconteceu com a desobediência, o que trouxe sobre o homem essa questão da depravação total, está ligado a isso, é que o homem foi destituído da glória de Deus, e, portanto, não há quem possa dizer para Deus, olha, eu mereço porque eu sou justo, a minha prática, não há nada que me condene, né? Eu mesmo busco a minha salvação. Não há isso, não há condição. Todos pecaram, então todos perecem porque cometeram diante de Deus a injustiça, né? Então, todos nós fomos então corrompidos, né? E não podemos nos achegar a Deus sem que haja um novo nascimento. Pela graça que nós falamos no segundo estudo, pela graça irresistível. Esta graça foi comprada por Cristo na cruz. Isto quer dizer que a salvação de qualquer pessoa se deve à eleição de Deus, manifesta por sua vontade àqueles para os quais mostraria graça irresistível e para os quais a compraria. Lembra, nós falamos isso na expiação limitada. Nós falamos que Cristo comprou lá na cruz, pelo seu sangue, arrependimento, fé, a condição de salvação. Tudo isso foi comprado no sangue de Cristo. Então, por isso é que nós hoje nos encontramos nessa condição de que um dia Cristo nos alcançou pela sua graça, porque Ele antes nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Então, John Piper, ele conceitua a eleição incondicional da seguinte forma: eleição se refere à escolha de Deus quanto àqueles a quem salvaria. E incondicional é porque não há nenhuma condição que o homem tenha de satisfazer antes de Deus escolher salvá-lo. Então, eleição está diretamente ligado à soberania de Deus. É uma vontade de Deus. É uma determinação de Deus, tá? Então, ele simplesmente determinou que ele ia eleger alguns. E é incondicional porque nessa maneira que Deus escolheu não tem nada a ver com uma condição anterior ou uma condição que posteriormente aconteceria. Vou explicar. Deus elegeu alguns para mostrar sua graça e misericórdia, porque a palavra de Deus nos diz, todos pecaram, todos foram destituídos da glória, todos estava decretado sobre todos a morte eterna, uma punição eterna. Mas Deus, por também querer exercer misericórdia e graça, Ele escolhe, Ele elege alguns para manifestar a sua misericórdia. Ela é incondicional porque Deus não me viu e disse assim, Júnior vai responder sim. Um dia, quando pregarem o evangelho para ele disse, Senhor, eu quero essa salvação para mim. Ou Ribamar um dia ouviu a mensagem e disse, Senhor, eu não tenho como mais dizer a não ser, eu quero ser salvo por ti. Não, ele não viu o Júnior, ele não viu o Ribamar dizendo isso. Senão seria meritório, seria também sinergismo, ou seja, seria a vontade de Deus com a vontade do homem. Certo? Então, John Piper está dizendo que Deus escolheu. Isso é um atributo dele, é vontade dele, é soberania dele. E é incondicional porque nós não temos condições de fazer qualquer coisa que pudesse mudar essa vontade de Deus. Deus não nos elegeu porque, Vanessa ia dizer, olha, Senhor, tu está vendo? Eu faço muita coisa para ti. Eu faço coisas para o meu próximo e eu cuido da natureza. Não. Deus elegeu porque Ele é dono de tudo. E Ele elegeu não na condição de alguma resposta, seja ela uma coisa boa ou coisa ruim, certo? Então você pode me perguntar, então como é que fica a salvação nesse caso? Uma vez que a Bíblia também nos diz, ou a Bíblia nos afirma que
pela fé somos salvos. Sim, a fé para receber a salvação e vida eterna, isso é a condição. Ou seja, para nós recebermos a salvação, nós precisamos ter essa condição de fé e arrependimento. Contudo, para a eleição, não depende de fé. Ou seja, porque a eleição é uma condição anterior à fé. Ou seja, Deus nos elegeu, Deus nos chamou na eternidade, e por causa que Ele nos chamou, Ele nos dá a condição de crer. Quando o Evangelho fosse pregado, você iria crer, porque Deus já, de antemão, já te escolheu e promoveu que o Espírito Santo fizesse em você, tivesse a condição de você enxergar a obra de Cristo e, por fé, crer na obra de Cristo na tua vida. Entenderam? Ficou claro? A condição para a salvação é fé, é crer. Mas a condição para a eleição não é fé. Porque seria então uma contradição, né? É justamente o contrário. A eleição é a condição para que nós tenhamos fé. A eleição, então, vem antes da fé, já que nós pensamos sobre a salvação, que ela vem a nós e nós por fé aceitamos. A palavra de Deus que diz que nós confessamos com a nossa boca e nós cremos em nosso coração, né? Diz que a salvação é pela graça, para que ninguém diga, olha, eu mereço. Não, é uma condição de fé. A salvação é um ato de Deus e é dado a nós pelo favor de Deus. Mas nós cremos na salvação porque Cristo comprou a fé e o arrependimento lá na cruz e promove isso em nossos corações, porque nós fomos eleitos na eternidade para que sermos filhos de Deus, sermos a imagem de Deus, a imagem de Cristo, para ser preciso. Então, a eleição vem antes da fé. Os gentios, Atos 13, 48, diz, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja então aí, o texto não diz que todos os que creram foram escolhidos. O texto diz, aqueles que foram destinados para a vida eterna creram. Aqueles que Deus escolheu, creram. A diferença é que alguns creram e outros não, está na eleição por parte de Deus que antecedeu a fé. Esta é a razão decisiva. Certo? Deu para captar? Claro, né? Isso aí ficou claro. Parece no começo meio confuso, mas não é. Bem claro. A condição é, aqueles que Deus já havia destinados para a vida eterna, deu a condição para estes de crer. Então, o texto diz, eles se regozijavam e glorificaram pela palavra. Como é que alguém pode se regozijar e glorificar se antes esta palavra não cria nesta pessoa a fé para que regozije nas verdades eternas do reino, naquilo que Deus preparou de antemão para nós? Então, aqueles que foram destinados para a vida eterna, estes creram, certo? Outro texto que vai nos ajudar também a entender essa eleição que foi preparado na eternidade é João 10, 26. Esse é um texto muito bom. Vós não credes, Jesus Cristo falando a alguns judeus, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Veja, Jesus não fala, vós não sois minhas ovelhas porque não creram. O que Jesus está dizendo é, observem, a condição de crer vem pela escolha prévia de Deus. Em outras palavras, quem são as ovelhas? É algo que Deus resolve antes de capacitá-lo para crer. Resolve escolher antes para depois então capacitar. Cremos porque somos ovelhas eleitas de Deus e não o contrário. A gente tem alguns textos aí para colaborar também com esta afirmação. Vocês perceberam que nós cremos porque antes Deus nos escolheu para sermos ovelhas do seu pasto. Nós cremos em Cristo porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos chamados para a santidade e pertencermos à filiação de Deus junto com Jesus Cristo.
Então, isso é eleição. Lembremos, nós estamos trabalhando pilares da nossa fé. E nós temos percebido que no andar desses estudos, há uma sequência para nós que fica mais lógica dessa forma. Nós aprendemos que o homem foi afetado pelo pecado e não tinha condição de se salvar. Nenhum justo sequer poderia reivindicar a salvação. Nós aprendemos que pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. Até isso foi comprado pelo sangue de Cristo lá na cruz, que foi vertido por mim e por você. E nós estamos aprendendo hoje que este sangue que foi vertido na cruz já havia sido preparado de antemão na eternidade para que nós fôssemos eleitos por ele. Isso é a eleição que nós estamos trabalhando, uma eleição que vem antes de nós crermos. Deus nos escolheu e Deus nos deu essa capacidade. Até aqui está claro? Está tranquilo? Beleza. Então, nós temos uma expressão, eleição e eleição incondicional. Nós já vimos o que é eleição, como é que ela vem até nós, em que tempo isso foi criado, que nós fomos escolhidos. Agora, nós vamos ver sobre essa incondicionalidade. Olha o texto lá em Romanos, capítulo 9, versículos 11 e 12, está escrito aí. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, Rebeca, né? No caso, o mais velho será servo do mais novo. Vocês perceberam que a incondicionalidade, nesse texto já nos mostra que estes dois representam o que Deus faz na vida, né, daqueles a quem Ele chama. Eles não eram nascidos, eles não haviam praticado nada ainda na vida, né? Então o texto já nos diz que eles não tinham o porquê dizer um vai ser eleito e outro não, porque esse aqui foi bonzinho, esse praticou bem, esse aqui não vai ser eleito porque esse se comportou mal. Deus não é Papai Noel, né? Se a criança se comportar bem, no final do ano vai ter um presente. Nossos pais nos ensinavam muito isso também, né? Se você se comportar bem esse mês de dezembro, vou pensar na tua bicicleta. E a gente botava aquele slogan lá da Calói, né? Não esqueça da minha Calói, é um tempo antigo, né? Então, esta questão da eleição incondicional não é assim. Deus não nos trata assim. Graças a Deus por isso, né? Porque nenhum de nós aqui estaria bem diante de Deus, não estaria bem na fita com Deus, porque todos nós pecamos, né? Bom, a incondicionalidade de Deus está garantida, meus irmãos, porque ela foi realizada antes de ter sido feito qualquer coisa, seja ele por uma questão de se comportar bem ou não se comportar bem, ou praticar o bem ou praticar o mal. Graças a Deus, a incondicionalidade de Deus está na sua justiça, está na própria perfeição de Deus, está no aspecto de Deus é supremo e sabe todas as coisas de antemão. Olha o texto mais na frente, Romanos 9, 15 e 16. Esse texto é maravilhoso, vai nos ajudar muito a pensar sobre incondicional. E essa questão da incondicionalidade está muito ligado à própria justiça de Deus. Deus sempre será justo, meus irmãos. Não dá para nós ficarmos tentando, com a nossa mente finita, questionar a mente de Deus, que é infinito, que vê todas as coisas de antemão, sabe todos os intentos do nosso coração, não é? Diz o texto, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Esse texto é fantástico para nós trazermos para o nosso coração, né? Quando nós tratamos de eleição, e eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso nessa semana, foi recorrente essa ideia, mas porque Deus elegeu uns e não outros. Quando nós vamos para esse campo, meus irmãos, e eu sei que isso é natural no coração das pessoas, nós estamos ali meio que jogando uma balança com Deus.
estamos ali querendo barganhar e discutir com Deus, uma vez que a nossa mente é limitada. Eu não consigo ver o que está passando na mente do irmão Adilson agora. Eu não sei o que passa na mente de Maiara, mas Deus sabe. Eu não sei o que passa no coração de Sandra, mas Deus conhece o intento de todos nós. Então, é dentro desse universo que nós precisamos descansar nessa verdade da nossa fé. Deus é soberano, Deus é perfeito, Deus conhece todas as coisas, Deus de antemão já preparou tudo na sua perfeição. Então ele diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Isto está diretamente ligado à soberania de Deus, à vontade de Deus. Não está ligado a minhas práticas, não está ligado à vontade de qualquer um de nós. Nós temos visto nos estudos anteriores que a capacidade de amar a Deus e de nos achegarmos a Ele, nós não temos fé e arrependimento. Nós não temos como a capacidade de amar a Deus, de nos achegarmos a Ele e nem mesmo ter fé e arrependimento para o Senhor. Estas coisas nós aprendemos antes que tudo isso foi comprado pelo sangue de Cristo, na expiação limitada. Isso vai nos ajudar, meus irmãos, a entender quando Deus fala sobre misericórdia, sobre compaixão. Tudo isso Deus proveu para que nós pudéssemos andar em santidade, para que nós pudéssemos ir em direção ao que Ele quer, que nós sejamos a plenitude de Cristo, cresçamos a chegar à plenitude de Cristo e sermos a imagem de Cristo. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão e misericórdia. Misericórdia e compaixão, essas é a nossa única esperança, meus irmãos. Eu li muito rápido, né? A misericórdia e a compaixão é a nossa única esperança. Porque nós não merecíamos coisa alguma, mas por causa da graça, por causa desse amor infinito de Deus, e por causa que Ele nos elegeu, Ele também nos vai garantir, nós vamos ver na outra semana, que a perseverança dos santos vai nos manter firmes, andando rumo a esse encontro que nós tanto aguardamos. Sabe, queridos, nós veremos isso no estudo que vem, de que quem nos mantém salvos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se Ele não nos fizesse isso sobre nós nos desviaríamos sempre que nós tivéssemos a liberdade. O Senhor nos salvou e nos mantém em salvação. Se Ele nos desse a liberdade, nós iríamos correr para distante dEle. Graças a Deus, a perseverança dos santos, eu gosto muito de usar outro termo, a preservação dos santos, também é algo que Cristo comprou lá na cruz. Veja o quanto é profundo isso, eu estou passando só para fazer uma pincelada de quanto o Senhor Jesus Cristo garantiu na cruz por nós. Não foi só um ato lá de justiça de Deus e foi esquecido ou não foi completo. Eu usei uma vez um exemplo numa pregação aqui e eu quero trazer de novo. Quando o Senhor comprou a nossa salvação lá na cruz, é muito mais profundo do que nós podemos compreender. Aqui nós estamos dando uma pincelada, podemos até avançar mais em profundidade, mas ainda assim não saberemos na profundidade. Mas eu quero dar uma comparação para nós. Imagina, eu fiz isso uma vez aqui, mas é só para trazer a memória. Imagina um casal que vai num orfanato e olha uma criança, escolhe uma daquelas crianças que estão lá para ser adotado. E diz para a direção daquele orfanato: olha, eu tenho condições de manter essa criança até ela se tornar adulta. E eu vou bancar a alimentação, escola, a roupa, tudo que uma criança precisa. O casal disse, nós vamos garantir. Você só precisa dizer todo mês quanto isso está custando e nós vamos depositar na conta dessa instituição. Você pode pensar, poxa, esse casal fez um grande ato de amor. Não, meus irmãos, isso não se compara com o que Deus fez.
Deus ele não apenas nos salvou, e nós veremos isso mais para frente. Deus, além de nos salvar, Ele nos deu a condição de filiação. Então, quando Ele nos elegeu para isso, sermos adotados com Cristo, sermos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, herdarmos tudo que o Senhor Jesus Cristo tem. Nós vamos ver isso na glória. É impossível ser agora, mas nós vamos receber isso, viver isso na glória, quando formos glorificados. Então veja bem, por mais que a sociedade possa dizer, poxa, aquele casal exerceu um ato de amor, ele garantiu todas as despesas dessa criança, muito longe do que o Senhor Deus fez por nós. Ele nos salvou e nos chamou e nos deu dignidade de família, nos deu uma filiação e todas as prerrogativas que uma criança tem quando ela tem o nome dos seus pais ali. O Senhor Jesus Cristo nos deu um novo nome e nos deu o seu DNA. Isso é maravilhoso, queridos. Sabe, um sentimento de pertencimento. Nós somos famílias de Deus. Eu não sei o que é um sentimento de um órfão, mas deve ser muito ruim não pertencer a uma família. Agora, a gente estava perguntando para a Mayara, como é que está João? Ela disse, está elétrico, está 220. Então, a gente comentava, que bom, se ele está 220, ele está com saúde. E então, quando ela falou isso, eu podia perceber, né, o amor de mãe ali naquelas palavras. Ele está a 220. Uma alegria e uma satisfação enorme. Queridos, eu tenho certeza que João tem o mesmo sentimento para com a mãe. Saber que há um amor ali imenso. Sabe aquela criança que foi simplesmente só adotada para que os gastos com ela fossem pagos? Ela nunca terá um sentimento de família, porque simplesmente recebeu todas as coisas pagas por um casal. O Senhor Deus tem sobre nós um sentimento de pai e nos chamou para sermos família. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a incondicionalidade, que isso é muito importante. Efésios 1, de 3 a 6, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo o seu propósito, o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça. Para o louvor da glória e da sua graça. É o que eu estava atrás, uns minutos atrás falando. Ele nos chamou para sermos filhos. Graças a Deus, ele viu a obediência de Jesus Cristo e nos chamou para essa relação de família, de filhos. Porque se ele tivesse visto somente a minha obediência, ou a obediência de qualquer um de vocês aqui, ele não teria aceito. Ele nos aceita, meus irmãos, por causa de Jesus Cristo. Olha a incondicionalidade. Ele vê em Cristo. Ele nos vê por Cristo. Há quem diga que apenas Cristo é escolhido de Deus e que a salvação das pessoas depende de iniciativa própria para vencerem a condição do pecado e serem unidos a Cristo pela fé. Ao pensarmos dessa forma, leva-nos a crer que Deus não escolhe e por isso não pode converter eficazmente. Mas a gente tem que pensar de outra forma. O que o texto verdadeiramente está dizendo para nós é: Deus escolheu o indivíduo dentre a humanidade antes da fundação do mundo, por vê-las em relacionamento com Cristo, seu Redentor. Não haveria eleição de pessoas para a salvação se Cristo não tivesse sido precisamente apontado para morrer em favor destes. No propósito de Deus, Cristo estava crucificado antes mesmo da fundação do mundo, e nós podemos ver isso em Apocalipse 13, 8. É o que eu estava falando agora. Deus nos chamou porque de antemão Ele nos viu em Cristo. Ele nos elegeu, Sandra, porque Ele nos viu em relacionamento com Cristo. Essa é uma incondicionalidade.
Não foi, novamente marcando isso, não foi coisa alguma que alguma pessoa possa ter feito de bom ou de ruim para mover o coração de Deus em relação a chamado ou não. Cristo torna isso possível, sabe? Cristo é que torna possível a eleição, Cristo é que torna possível a predestinação, Cristo é que torna a adoção de pecadores para serem justificados e pertencerem à família de Deus. Assim sendo, a nossa eleição é por meio de Jesus Cristo. Queridos, por isso que o nosso culto tem que ser cristocêntrico. Por isso que todas as vezes que pensarmos em qualquer coisa pertinente à palavra do Senhor, salvação, santificação, qualquer coisa que você venha pensar, você tem que pensar a partir de Jesus Cristo. Por isso que o nosso culto sempre tem que ser cristocêntrico. Nenhuma outra pessoa pode ser vista no culto, sabe? Eu sempre me preocupo muito quando nós nos preocupamos demasiadamente com as pessoas num culto, preparamos tudo pensando nas pessoas e esquecemos às vezes que Cristo é aquele que deve ser visto, aquele que deve ser exaltado. Eu não estou dizendo que nós não devemos pensar nas pessoas serem bem recebidos, serem cativados para conhecer a palavra do Senhor, mas quando adentra num ambiente onde o culto está sendo prestado, Cristo é Senhor, Cristo deve ser exaltado, Cristo deve ser glorificado. Eleição e chamado. O texto de Romanos 8, de 28 a 33, está aí também no papel, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por nós, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Você vai perceber, aqui na argumentação de Paulo, o fato que todos os que Deus chama, ele também justifica. Isso é muito importante. Deus nos chama e coloca a justiça sobre nós, né? Ele é justo para decretar e fazer cumprir a punição do pecado, como também ele quem justifica a quem ele mesmo chama. Ou seja, Deus é justo para aplicar a sentença sobre todos, pois todos pecaram, e ao chamar ou eleger, também nós podemos dizer isso, ele usa a sua misericórdia em favor de alguns. Então, justiça e misericórdia fazem parte dos atos soberanos de Deus. Queridos, por isso que nós, na nossa injustiça, como diz a palavra de Deus, um trapo de imundícia, nós não conseguiremos de maneira alguma fazer isso, porque somente Deus, que é justo em perfeição, poderia fazer. Deus nos chamou para nos justificar também. O que é? Deus pega e imputa sobre nós a justiça de Cristo. Cristo pagou o preço, Cristo cumpriu todas as exigências que foi colocada para que nós tivéssemos salvação. Era preciso derramamento de sangue para remissão de pecados. E este sangue tinha que ser de um justo. Até por aqueles que, antes de Cristo, sacrificavam os animais, eles faziam por fé. Quem validou estes aí foi o sangue de Cristo. Quem validou a fé destes, o próprio sangue de Cristo. Meus irmãos, ele é justo em todas as suas atitudes, em todos os seus atos soberanos.
Ele é justo porque ele, lá no Éden, lá no Gênesis, o homem pecou e veio sobre o homem uma sentença, vocês lembram? O Senhor disse que eles não deviam comer da árvore, daquela árvore que Deus estabeleceu, porque certamente eles iriam morrer. O Senhor não disse para Eva e para Adão: talvez vocês venham sofrer alguma coisa, melhor vocês não comerem isso aí, melhor não comer manga com leite, né, que pode de repente fazer mal. O Senhor não disse isso. O Senhor disse: certamente vocês vão morrer. É legal, eu gosto muito dessa passagem, porque ali estabelece quem é o Senhor e quem é aqueles que devem obedecer, quem estabeleceu as leis e quem as deve cumprir. Deus estabeleceu ali naquela hora, uma ordem para nós sabermos os limites, meus irmãos. E como nós temos avançado limites que nós não deveríamos avançar na nossa vida. Deus estabeleceu uma sentença e se cumpre essa sentença. Adão e Eva poderiam até duvidar ali por um momento e por causa disso eles vieram pecar. Mas é certo uma coisa: o Senhor estabeleceu a ordem e estabeleceu justiça, sentença, e Deus a cumpre conforme Ele estabeleceu. Ele é justo porque Ele decretou sobre eles a punição, mas é justificador quando Ele apresenta misericórdia e favor a quem Ele escolheu. Veja no versículo 30, o chamado que Paulo está falando se refere nesse texto, não é um chamado geral ao arrependimento, como é feito nas pregações, como a própria palavra de Deus chama para o arrependimento, mas esse chamado é especificamente para aqueles que Deus predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, no versículo 29. Todos aqueles que estão nesse auditório, que foram chamados para serem justificados e serem a imagem de Jesus Cristo. É esse propósito para o qual nós fomos chamados. É esse propósito para o qual nós fomos eleitos. Sermos justificados, porque pecamos, mas o Senhor pagou alto preço por nós, e a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Não é mais uma atitude nossa, mas uma atitude de obediência de Cristo, e nós somos beneficiados por esse ato de obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse chamar é aquele que conduz à justificação. Aos que chamou, a estes justificou. Lembremos que acabei de falar, havia uma sentença sobre nós, mas o justo juiz quis nos abençoar, usando seu favor, a sua misericórdia, nos dando a sua graça e o seu perdão. E como se dá então esse chamado? Acontece por meio da pregação, acontece por meio do ouvir da palavra de Deus. Então essa pregação vai ao coração do ouvinte. Lembra daquela graça irresistível? Que talvez para alguns, né, até Ribamar a gente conversou um pouquinho isso, uma pessoa que vem ouvindo a vida toda o Evangelho, ele lá aos seus 75 anos, 80 anos, nesse dia o Senhor lhe alcança. Houve resistência ali? Aparentemente nós podemos dizer que havia, mas não é. É que Deus vinha trabalhando no coração desse homem e conforme a vontade de Deus, no dia certo, aquela rebelião que existia no coração dele foi completamente quebrada. Então o chamado que Paulo está falando, a gente viu isso, né? Como é que se dá? Se dá quando a pregação do Evangelho alcança o coração do ouvinte. A palavra o faz despertar da morte, o faz mudar a percepção da cruz de Cristo para que aceite como poder transformador de Deus. Vocês lembram de algumas manifestações que tiveram aí alguns anos atrás, poucos tempos atrás, que fizeram com os símbolos, né, do cristianismo? Isso é uma clara imagem da rebelião que há no coração das pessoas. Mas quando a palavra verdadeiramente toca no coração daqueles eleitos do Senhor, o que faz? Desperta da morte, faz essa pessoa ter uma percepção da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, né? E entender que o Evangelho é o poder de Deus capaz de salvá-lo. Isso nós podemos dizer que é o chamado irresistível da graça, que gera no coração
do ouvinte fé. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Querido, para fechar, se você é um crente em Cristo, tu és amado por Deus desde a eternidade. Que coisa maravilhosa. Você tem se apercebido disso? Você, quando sai de manhã para o teu trabalho, para as tuas atividades, você lembra disso? Que desde a eternidade Deus te chamou, te elegeu, te justificou e que tu és amado desde a eternidade. Que coisa maravilhosa! E será que isso afeta os nossos corações no nosso dia a dia? Será que o dia de amanhã tu vai lembrar disso? Deus me chamou, Deus me elegeu, Deus me ama desde a eternidade. Isso é para aquecer o nosso coração, para sermos voltados mais ainda para o Senhor, responder muito mais a esse favor imerecido. Sabe, na eternidade, Ele usou a misericórdia em seu favor. Antes de todas as coisas, antes de que tudo fosse criado, antes da criação do mundo. E esse mundo, Ribamar, não é a humanidade, é todas as coisas que foram criadas. Ele te escolheu incondicionalmente para si mesmo, pois tu não tinhas nada a teu favor, pelo contrário, teu estado era desesperador, preso às amarras do pecado. Quando não tinha nada, de maneira alguma, a nos recomendar para Deus, Ele colocou espontaneamente o seu favor sobre nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é para alegrar o nosso coração, para aquecer o nosso coração, é fazer com que a nossa fé tenha uma ebulição, seja altamente crescido, quando nós pensamos nisso tudo, para que o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa santidade, venha cada vez mais glorificar a Deus, para que Deus seja exaltado no nosso viver. Quando nós pensamos nisso, Deus me amou na eternidade, eu não tinha nada a oferecer, na verdade a minha condição era desesperadora, eu era miserável, mas Deus resolveu me amar. Deus, no seu decreto, escreveu o meu nome lá, no livro da vida. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é para nós pensarmos, refletirmos muito, pensar essa eleição de Deus incondicional na minha vida. Ele resolveu me amar e eu não tinha nada a oferecer para que desse a condição de dizer, olha, eu vou olhar para a Sandra, para o Júnior, para o Edilson, para todos aqui, porque eles fazem coisas boas, eles são boas pessoas, gente boa, como dizem, né? Do bem. A palavra do nosso tempo é do bem. Não, nenhum. Mas isso é um favor de Deus. E o versículo final é esse, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor incondicional esse! E nada pode nos separar desse amor. O amor de Deus por nós, desde a eternidade e por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe.